Olá, estamos no ar aqui com mais um episódio do Chapecó 360. Eu sou Alex Klein, nas redes sociais o Alex Digital, e esse episódio é um oferecimento de Ares Capital, soluções financeiras inteligentes para investidores e empresas. arescapital.com.br. O Chapecó 360, sempre com um outro ponto de vista sobre a nossa cidade, sempre trazendo as personalidades, boas histórias que merecem ser compartilhadas. E nesse episódio, eu vou chamá-lo assim. Amanda, depois você me corrija, que eu vou furar o teu roteiro. Esse episódio eu vou chamar de Qual foi a maior prova de amor que você já recebeu em sua vida? Para falar sobre este tema, estamos aqui com convidados muito especiais. Luciana Bramati, fonoaudióloga, já ela vai se apresentar, e seu esposo, Cláudio, engenheiro agrônomo, Cláudio Silva. Cláudio Silva. Sejam bem-vindos ao Chapecó 360. Para quem não conhece você, Luciana, se apresente. Aí, daqui a pouco a gente vai contar essa bela história de vocês. Obrigada, que em primeiro lugar quero agradecer, pelo convite de estar aqui participando. Então, eu sou fonoaudióloga, formada há 31 anos, então tenho uma atuação aqui em Chapecó, já por este período, e estou aqui então hoje para falar um pouquinho, como você falou, do tema, da nossa conversa de hoje, uma prova de amor. Acho que eu tenho todos os motivos do mundo para testemunhar sobre isso. Cláudio, para quem não lhe conhece. Então vamos lá, meu nome é Cláudio Henrique ou Cláudio Silva, bancário por 27 anos da minha vida, filho de bancário. Meu pai aposentou no Banco do Brasil, eu não aposentei, saí um pouco antes, virando prestador de serviço do Banco do Brasil depois. Sou engenheiro agrônomo há 25 anos e pensando aqui, viemos aqui contar um pouquinho da nossa história, praticamente Eduardo e Mônica, Ela se formou bem antes do que eu um pouquinho depois. Mas a nossa história é bacana, assim, vale muito a pena conhecer. Teve também festa estranha com gente esquisita ou não? Não teve. Não, que eu me lembro, assim, não posso contar, não, mas acho que... Essa história, como uma fonoaudióloga, há quanto tempo em Chapecó? Escolheu Chapecó para viver, de Passo Fundo, e você sou de Videira. Natural de Videira. Como que essa história começou? Compartilhe um pouco com a gente. A nossa história começou, talvez muitos aqui nem tenham conhecido, o famoso Mirk. Oxi, o Mirk. Estávamos nós, há 28 anos atrás, conversando numa sala de bate-papo, e nos encontramos nessa sala de bate-papo virtual, Nós dois morando em Chapecó. Eu vim para Chapecó já há quase 50 anos. Adotamos Chapecó, como nossa cidade. E então, há 28 anos atrás, estávamos nós, num domingo à tarde, na internet, na época da internet de escada ainda, E, de repente, entramos numa sala de bate-papo. Aí eu lembro que eu vi Cláudio SC. Naquela época eram os nicknames, Aí eu não lembro mais agora se fui eu que chamei o Cláudio, se foi o Cláudio que me chamou. Aí começa a conversa, E aí descobri que era de Chapecó. Falei, meu Deus, uma sala com sei lá quantas, 100 e poucas pessoas que tinham. Aí nos conhecemos ali conversando, Nos apresentamos. E aí ele falou que era de Chapecó. Eu falei, nossa, eu também sou de Chapecó. E conversa vai, conversa vem, descobrimos que tínhamos amigos em comum. E esses amigos depois foram investigar, quem era o Cláudio, porque tinham que saber com quem que eu estava falando,
Conta um pouquinho aí você agora. Não, foi interessante, né? Eu com um grande amigo meu, Mauro Canal, e aí foi o amigo da Lu e a amiga, né? Namorados, eles eram na época o Lores e a Dani. Perguntar pro Mauro quem era o Cláudio. Aí o Mauro respondeu para eles: é um piá assim que nem eu. E assim que a Lu entendeu quem era o Cláudio, né? E inicialmente. Mas claro que depois ainda a gente não tinha se encontrado, tá? Isso foi bem depois, né? O nosso encontro. Mas assim que começamos a nos conhecer. A Lu mandou me investigar, veja só, mulher. Ela estava preocupada quem seria esse Cláudio, né? Mal sabia ela, né? Essa história há quantos anos já vocês estão juntos? 28 anos. 28 anos. Luciana, qual foi a sua maior prova de amor? A maior prova de amor que você já recebeu? A vida. Eu tive a sorte de encontrar o amor da minha vida, e esse amor da minha vida me devolveu a vida, que foi através da doação de um rim. Nós realizamos o transplante no ano passado, 14 de fevereiro de 2024. Que prova de amor, né? Ela merece. 28 anos depois? Pois é, né? A gente não imaginava nunca, né? Que isso podia acontecer, né? E, nossa, eu fiquei muito feliz, né? Que eu pude ser essa opção de melhorar a vida da minha esposa, né? Nossa, estava na minha mão. Não podia ser melhor, né? Já já a gente vai entrar em mais detalhes, contar essa história que é recheada de pequenos e grandes milagres, né? A gente estava conversando agora há pouco e vale a pena quem está nos assistindo e passando por momentos difíceis. É uma história inspiradora, transformadora. Mas eu quero falar um pouquinho antes da gente entrar nesse assunto. No início do relacionamento, há 28 anos e tanto atrás, quais eram os sonhos de vocês? Sabe, quando vamos casar, vamos morar junto? E quais eram os sonhos de vocês e como isso se moldou nesse tempo todo? A gente se conheceu, não foi um namoro imediato, né? Nós nos conhecemos no final de 1997. Acho que foi novembro, dezembro, por aí. Em fevereiro eu perdi meu pai. E o Cláudio, a gente se aproximou muito nesse momento. Então, acho que ele veio me dando provas de amor, de carinho, de cumplicidade desde aquela época. Então, eu perdi meu pai e o Cláudio foi uma das pessoas que mais ficou perto de mim naquele momento, apesar da gente se conhecer há tão pouco tempo. E nós éramos amigos. Primeiro nós fomos amigos, né? E eu acho que o amor foi crescendo, a gente foi construindo isso, né, com o tempo. Então, com a perda do meu pai, então, como eu falei, ele se aproximou, era a pessoa com quem eu mais conversava naquele momento, foi um momento difícil, muito difícil. E ele estava sempre lá para me apoiar, né, para conversar. Eu gosto muito de U2, né, e aí ele levou todos os CDs dele, na época era CD, né, levou todos os CDs dele para eu ouvir. E a gente ficava conversando coisas, né, comuns de jovens na época, né? E o namoro foi acontecer só depois. Eu já tinha vivido uma experiência anterior, então estava procurando alguém que me completasse, né? No sentido de cumplicidade, né? De carinho, de respeito, de amor.
E assim como em todo relacionamento, tivemos momentos bons, também tivemos momentos de brigas, né? Isso acontece com qualquer casal, mas sempre prevaleceu, sempre o amor prevaleceu, né? Nesses 28 anos, o Cláudio morou fora por muitos anos por ser bancário, né? Então ele passava a semana inteira fora, voltava no final de semana e muitas pessoas diziam, mas não vai dar certo, namoro à distância não dá certo. E nós namoramos, aí nós noivamos, aí nós tivemos, aí eu engravidei, foi planejado, né, nós planejamos a gravidez, já estava com 35 anos na época, então a gente disse, ou vamos ter agora, ou o tempo, né, vai ficar mais difícil. E nós planejamos, eu acho que como você falou, a nossa vida é feita de pequenos milagres, né? Grandes milagres, né? Nós então, fiz a consulta com a ginecologista, me deu os exames para fazer e nós tínhamos ainda naquela época que conciliar, né? O momento que o Cláudio estivesse em Chapecó, né? Com o período fértil para poder gerar um filho. E fiz a consulta com o médico e falei pro Cláudio, tá tudo ok, os exames estão tudo ok, então eu já tô com 35 anos, né, nessa idade a fertilidade já não é mais tão, né, quanto uma pessoa mais jovem. E o Cláudio veio no final de semana, no primeiro final de semana eu já engravidei. Quando conversei com a médica depois, tinha passado 20 dias, eu disse, já estou grávida. Ela disse, eu não acredito. Eu falei, sim, já estou grávida. E veio o nosso Guilherme, que hoje está com 18 anos. Bem como a gente imaginou. Eu sempre soube que seria um menino, que teria os cabelos castanhos, os olhos da cor do Cláudio, os olhos né, iguais aos olhos do Cláudio. E veio o Guilherme como a gente sonhou. A música preferida dela? One. Queria ver se eu ia pegar, não deu certo. Você trouxe aqui o relato da perda do seu pai. E agora a gente vai começar a falar um pouco mais dessa experiência que é o cerne dessa questão, né? Desse nosso episódio, né? O seu pai acabou falecendo na mesma doença que te levou ao transplante. E você comentava aqui antes de iniciarmos essa conversa nos bastidores, que a sua mãe era compatível para fazer doação. E ele preferiu abrir mão de receber o rim da sua mãe, da então esposa dele, para que fosse possível ser uma opção para você no futuro, para esse transplante. Então acho que esse tema do maior prova de amor você já vem há muito tempo, né? Eu achei essa história do seu pai assim muito, muito forte, né? Qual era o nome dele? Gilson. Seu Gilson certamente está nos acompanhando de onde ele está, que certamente num lugar muito melhor. Luciana, fala um pouco sobre essa sua condição, a sua doença. Ela é genética, é uma doença... Qual é o nome da doença? Rins policísticos, doença renal policística. Então é uma doença que ela é hereditária e o que acontece? Vão crescendo cistos dentro do rim, né, dentro e fora do rim, e esses cistos eles vão tomando conta do tecido renal, né, do parênquima renal, e
com o passar do tempo, eles vão deteriorando a função renal. Então, ela é uma doença progressiva, né? Que ela é uma progressiva, mas uma progressão lenta, mas ela chega num ponto em que os cistos, então, eles tomam conta de todo o tecido, e aí isso vai acabando com a função renal. Eu descobri que eu tinha essa doença com 14 anos de idade. Foi na época que o meu pai descobriu que ele tinha, e aí o médico informou, então, que era uma doença hereditária, e aí eu fui, como sua filha mais velha, então fui a primeira a fazer os exames, e então ele sempre teve uma preocupação muito grande, né, como é que seria a evolução. Então, eu acompanho, né, essa doença, então, que eu sei desde os meus 14 anos, e lá em casa nós somos em 3 irmãos, então eu sou a mais velha, aí tem meu irmão do meio e meu irmão mais novo. O meu irmão do meio não tem, e o meu irmão mais novo tem a mesma doença. Então, a gente convive com essa doença há muitos anos, né? E eu lembro muito bem, assim, que na época, os médicos diziam, não, até o problema começar a te incomodar, já vai ter sido descoberta a cura, já vai existir um tratamento, né? E não aconteceu, esse tratamento, essa cura não existe, né? Ela foi evoluindo, e aí chegou num momento em que a minha função renal já não estava, o rim então não estava mais filtrando, e aí consultamos aqui em Chapecó, e foi na época da pandemia, e aqui em Chapecó, em função da pandemia, né, tava aquele caos, na verdade não só em Chapecó, né, mas no mundo todo, e o nosso médico aqui, o Dr. Marcelo, nos encaminhou, sugeriu buscar um outro centro, né, que poderia ser Blumenau, poderia ser Curitiba, para ver a questão, né, do transplante em si. E na época, eu estava terminando o meu doutorado em Curitiba, e aí optamos por ir para lá. E aí que a gente foi, né, descobrindo todo o que vem no decorrer da nossa história. A informação com relação à necessidade do transplante, você já tinha isso em mente, que em algum momento você precisaria olhar para isso, né? Mas como foi que, quando foi na pandemia, mas em decorrente de você apresentou um quadro clínico, alguns sintomas, e isso... Essa doença, ela não causa nenhum sintoma, né? Dificilmente a pessoa tem sintoma, ela é uma doença silenciosa. Então, eu não tinha sintoma nenhum, eu continuava fazendo as minhas atividades, continuava trabalhando, algumas restrições, sim, eu tinha, uma dieta muito rigorosa em relação ao consumo de proteína, em relação ao sal, que se chama de uma dieta conservadora, né, para prolongar por mais tempo a vida, né, da função renal. Só que chegou um momento em que a minha perda de função renal na pandemia, eu tive uma queda, eu estava em torno de 25%, e dos 25%, de repente eu baixei para 15% de função, mesmo sem sintoma nenhum. Então, o Dr. Marcelo então, nos aconselhou então, a procurar esse centro, porque já estava chegando o momento que ou eu iria para hemodiálise ou faria um transplante. Né? Não existia nenhuma medicação específica que freasse, né, essa progressão da doença. Hoje em dia, já existe uma medicação chamada Tolvaptan, que é um medicamento que não existe no Brasil. Ele é uma medicação que tem que ser importada, no Brasil ainda não foi aprovado pela Anvisa, mas eu já não estava num estágio que o medicamento traria algum benefício. Então, eu não poderia usar essa medicação. Então, a condição era ou procura ver se você consegue um doador para fazer o transplante, ou o caminho, né, quando chegar em torno dos 10%, aí vai para a hemodiálise.
a informação, né? A confirmação. Olha, Luciana, Cláudio, será necessário transplante. No seu caso, não passou pela hemodiálise, né? Apesar de saber que esse dia chegaria, como foi essa? É uma pergunta meio, né, óbvia, mas para quem realmente, para entender o contexto, né, como foi para vocês, assim, uma experiência? Foi difícil, porque, como eu falei, eu não tinha sintomas. Você imaginava Quer dizer, que... mais ou menos. Eu tinha alguns sintomas, mas assim, por mim estava tudo bem. Você imaginava que isso levaria mais tempo? Então eu achava que poderia, né, prolongar mais tempo. A gente nega um pouco a doença, né? Acho que é natural do ser humano você negar, né, o fato que está ali real e concreto. Então eu sofria muito. Chegou no momento em que eu fazia exames cada 15 dias, exames semanais, né, para ver o exame de creatinina, né, até que é um exame extremamente importante, que ele nos dá como é que está a função renal, né, inclusive deveria ser um exame que deveria constar em toda a rotina, pelo menos anual, de todas as pessoas, né, para acompanhar a função renal. Então, cada vez que eu ia fazer o exame de creatinina, para mim era uma tortura, porque eu sofria antes, assim, eu na hora de abrir o resultado, eu tremia, eu suava, porque eu sabia que eu estava, assim, no limite do limite. Mas bem lá no fundo, eu não queria acreditar, né? Então, eu achava que poderia protelar. Mas esse protelar, acho que nós protelamos no limite que foi possível, porque no dia que nós realizamos o transplante, eu estava com 3% de função renal. Caramba, foi no limite. 45 do segundo tempo. Mais ou menos. Cláudio, como foi para você, como marido, como homem, olhar para sua esposa, se deparar com essa situação que se apresentava? Imagino que deva ter passado milhões de coisas, né? De como manter o máximo de equilíbrio para dar o suporte que ela precisava, como buscar o equilíbrio sozinho. Como foi qual foi o seu processo, assim? Você contou alguma coisa, não sei se a gente consegue colocar agora, ou sua experiência na véspera do seu aniversário, né, que eu achei incrível. Essa foi uma situação posterior, né? A gente, em momento algum, chegamos a conversar a respeito, né? Mas pode ser que eu seja compatível, né? Eu nunca passou isso na cabeça, confesso, assim. Na hora que a doutora comentou, vocês têm que buscar alguém na família para ver se tem a viabilidade, se é compatível, né? Porque você pensa o quê? Tem que ser alguém da mesma família, DNA, né? Mesmo tipo sanguíneo, enfim. E aí a doutora falou isso e eu pensei, não, mas eu sou marido. O primeiro teste tem que ser o meu. Falei isso para ela disse, tem que combinar vários fatores e já conseguiu, já no dia seguinte, fazer um agendamento na Universidade Federal em Curitiba. Liguei no banco na época lá e disse, vou ficar um dia a mais. Anota mais uma folga para mim aí. Mais um abono, né? E no dia seguinte estávamos cedo lá, 6 horas da manhã, para poder fazer o teste, né? Tanto que a pessoa que nos acolheu lá, recebeu nós, muito, muito querida, né? Cadê as demais pessoas que vão fazer teste? Só nós aqui. Daí ela até disse, quando vem só uma pessoa dá certo. Falei, então, executa aí. Importante só um comentário. A probabilidade, né, a estatística
para esses casos, né, de transplante renal entre pessoas que não têm, não são familiares, né, não tem a relação sanguínea, vamos chamar assim, é de 1 a cada 100 mil é compatível. 1 em cada 100 mil é compatível. Só esse comentário para você complementar. Se fosse imaginar assim, num cenário dentro de Chapecó, teria 3 pessoas, né? Você veja, né? Toda essa rodada de Brasil que eu fiz junto com a minha família, né? Meu pai funcionário do Banco do Brasil numa época que se viajava muito, né? Mudava muito de cidade. E a Lu sair de Passo Fundo, chegar aqui, então as estatísticas vão começando a ficar mais complicada ainda, né? Então, e 15 dias depois tivemos a resposta, né? Que eu era compatível, né? Foi o primeiro, único teste? Só um, né? Como dizia um amigo meu lá no período que eu estava na faculdade ainda, e esse eu não conto esse tempo como bancário, né? Mas eu era prestador de serviço, né? Contratado na Caixa Econômica para fazer o fechamento de movimento de cheques, né? A compensação bancária, né? E ele dizia assim, quando faziam aqueles bolões lá para Mega Sena, né? Loteria, ele dizia assim, não precisa fazer vários cartões, só um com os números certos. Então eu lembro, né? Que o Cid, né? Na época meu amigo dizia isso. Daí eu pensei, olha, a Lu e eu fizemos só um cartão com os números certos e ganhamos nessa loteria da vida. E foi um alívio, né? De certa forma, né? Mas aí, até naquele momento, né? Nós, na cama, eu falei, agora fica tranquilo, amor. Seu backup está ao seu lado. Eu usei esse termo, né? Que, pensando assim, no momento que precisasse, eu estaria ali. Não que não estivesse antes, né? Mas foi para mim um momento muito, muito mágico, muito, muito bacana, assim. Pensando, nossa, que bom que eu posso ser essa solução, né? Porque problema, né? Mesmo a gente vai perceber que tem quando ocorre algo na saúde, né? Dentro da família, de uma pessoa conhecida, né? Aí você entende que é um problema de verdade, né? Lembrando assim, né, que todo problema é o início de uma solução, né? Algumas serão mais difíceis e ela se tornou assim praticamente até fácil, né, para nós assim. Né? Nossa, estava tão fácil ali, né? Mas aí vem todo aquele processo, né? Esse processo, o que passou nos teus momentos, os teus momentos, né? Eu tinha muito medo que a próxima etapa não desse certo. Aquele receio, eu falei, mas nossa, chegou até aqui, falta mais um teste. Eu ia com aquela assim, não, mas até agora deu tudo certo, mas e se esse não der? Então eu tinha receio que em algum momento não fosse dar certo, mas aí vinha, né, o resultado, de novo, show, né? Vem logo outro, né? O exame de compatibilidade, após isso aí tem mais todo um processo de outras análises, exames. São várias etapas, né? Compatibilidade inicial, aquele teste de DNA lá em Curitiba, na Universidade Federal, pô, tá legal, tá tudo ok. Próxima etapa, daí compatibilidade sanguínea, né? Então vai a Florianópolis e cada teste é um lugar diferente, né? Então nós vivemos um momento único nosso, assim, que era a Lu e eu, né? Então a gente sempre junto, né? Vamos lá para a próxima etapa, lá em Florianópolis, daí outros aqui em Chapecó. Esse da compatibilidade sanguínea, né? Ele não é um simples exame de sangue, só é feito em Florianópolis. E a gente fez previamente uma das etapas, né? E na véspera do nosso transplante, carnaval do ano passado, né? Todo mundo lá em Floripa, voltando da balada, a Lu e eu indo pro Hemosc lá para realizar esse exame, né? Junto conosco lá estava minha mãe,
nosso filho e a mãe da Lu. Né? A nossa companhia de carnaval, né? Carnaval, a gente não teve carnaval, né? Então a gente conseguir reservar o hotel muito tempo antes, sempre pensando, né? Eu planejando tudo, assim. Eu tinha toda a questão logística, assim, no passo a passo, como seria. Fomos a Blumenau, daí, né? Nos preparar, né? Passamos na frente do hospital, vai ser aqui, né? Vai ser amanhã a gente tá aqui. Mas foram vários momentos, né? De angústia, assim. Foi quanto tempo do primeiro exame de compatibilidade até a última etapa e para partir, de fato, para marcar a cirurgia? Quanto tempo? 2 anos. Praticamente uns 2 anos, assim. Eu ainda era funcionário do Banco do Brasil, aí eu pedi desligamento depois, aí mais um tempo depois ainda que veio a acontecer, né? Então sabia que era compatível, né? Sempre olhava para a Lu, fica tranquila, teu backup está aqui, né? E vou contar só uma coisinha aqui, né? Porque a Lu sempre eu tinha um problema muito grande com ela, assim, de ela não concordar comigo quando eu aparecia com outra bicicleta em casa. Né? Daí até a médica na época comentou assim, que bom, seu marido ele cuida da saúde, ele tem essa condição aí de atleta, né? Não é profissional, mas é, né, atleta amador que se cuida, então, e isso tudo ajuda na viabilidade do transplante, né? Porque se você tem alguma condição de saúde que não permita, né? Então, não só isso, fizemos baterias de exames assim para saber se tinha, né, um sinal que pudesse demonstrar que você tinha algum melanoma na pele e tal, assim, foram muitos exames, assim, que não, a gente saiu de lá sabendo que a gente estava bem, né, então, apesar do problema da Lu, né, da função renal não tá legal, mas o restante a gente estava muito bem, assim, então a gente sempre se cuidou muito na questão da alimentação, a gente sempre combinou muito nisso, então, como a Lu tinha uma alimentação restrita, com sal, não podia, carne, proteína em si. Então a gente também aderiu a essa dieta da Lu em um determinado período da nossa vida, né? Tanto que depois do transplante a gente quis ir numa churrascaria, né? Para comemorar, né? Aquele momento, aquele período que a gente se privou desse, né? De um alimento, né? Comer carne. Pense, não podia comer carne, né? Leite, ovos, um alimento normal, né, da população, né? E a Lu não podia. E aí a gente não podia junto. Mas então se veja que aí de repente do nada a gente está lá sabendo que podemos chegar e a partir de então fazer isso tudo, né? O paciente que tem problema renal, né, que faz diálise, né? Ele não vai urinar, né? É menos do que qualquer outra pessoa ir ao banheiro, urinar. Nossa, é algo muito simples, né? Que o paciente renal se priva até disso. Então, quando a gente fala do problema, né, em si, problema, que é um problema, né? Agora fiquei... Você comentou quando fez percebeu a sua perda de função, o médico indicou a necessidade do transplante e nesse momento você estava com 3% da capacidade de função renal, é isso? Nesse momento eu estava com 15%. Na data do transplante você estava com 15%. E na data do transplante, que eles fazem a coleta dos exames antes do transplante, eu estava com 3%. E nesse período todo do diagnóstico da necessidade do transplante até encerrar o processo com uma capacidade reduzida, não foi necessária hemodiálise, mas um tratamento e um período bastante angustiante, imagino, né? Além do tratamento medicamentoso, né? Foi um período assim muito... Eu procurava não ficar falando o tempo todo, né? Mas eu tinha
muito medo, assim, né? Primeiro, foi quando o Cláudio, então, deu que, né, os resultados dos exames mostraram que nós éramos compatíveis, né? Porque aí eu pensava no meu filho. O meu filho herdou o mesmo problema que eu. E eu tinha o pensamento do meu pai. Não, eu não vou fazer porque vou deixar, porque se o Gui precisar, o Cláudio pode doar para ele. E então, no primeiro momento, eu neguei muito, assim, né? O Cláudio sempre teve muita certeza, assim, sempre foi muito certeiro, assim, nas colocações que ele fazia. Sempre me trouxe muita segurança. Eu, por mim, só pelo meu pensamento, eu acho que eu não faria. Não teria feito se não fosse essa certeza do Cláudio, da forma como ele conduziu esse processo, né? Então, ele me dizia, Lu, mas olha só, talvez se um dia o Gui precisar, eu não vou mais ter idade para ser o doador dele, como aconteceu com a sua mãe. Então, ele foi me mostrando esse outro lado, né, para eu entender que, de fato, né, hoje, né, a minha mãe estaria, então, com 79 anos, né, eu já não iria sujeitar ela a passar por uma cirurgia desse porte para me doar um rim. Então, o Cláudio me convenceu, então, que o meu pai não tinha sobrevivido por não ter aceito, né, o rim da minha mãe. E então que eu não deveria repetir a mesma história. Mas eu confesso que foi um momento, assim, eu vivi momentos muito tensos, né? Porque, como eu falei, cada vez que tinha que fazer um exame era um sofrimento para mim. Porque eu sentia que estava chegando o momento, né, de ter que fazer ou a hemodiálise ou o transplante. Então, eu tinha muito medo também que acontecesse alguma coisa com o Cláudio, né, na cirurgia. Então, eu dizia, porque ser transplantado, eu acho que envolve, a gente passa por além da bateria de exames, a gente passa por um aconselhamento psicológico também, que é muito importante, né? Porque foi um presente, é um presente de Deus você ter alguém compatível. Mas o receptor, né, no meu caso, eu tinha muito medo que acontecesse alguma coisa com ele. Então isso para mim me preocupava. E me preocupava saber que estaríamos nós dois numa mesa de cirurgia e temos um filho só, né? Então, porque é uma cirurgia, né? Tem seus riscos. Então eu me preocupava, assim, isso para mim foi bem angustiante, tanto que eu fui conversar com os pais do Cláudio para ouvir deles se eles concordavam que o Cláudio fosse meu doador, né? E eles disseram que a decisão era do Cláudio, né? De ser doador ou não. E então foi sim, eu não vou negar que por mais que a gente tentasse não transparecer, mas foram momentos bem angustiantes, esse pré, né? Todo esse período pré. E como eu estava chegando no limite, eu não tinha feito um preparo para fazer hemodiálise, que é a fístula, né? Então, nosso transplante a princípio tinha sido marcado para outubro de 2023. E aí uma semana antes, aqui em Chapecó, nós iríamos fazer. E uma semana antes eles nos avisaram que o transplante não ia acontecer, porque tinha ocorrido um problema interno lá, né? O hospital, aqui em Chapecó faz tudo via SUS, né? Todos os transplantes são realizados via SUS. E tinha ocorrido um problema com a equipe, né? Junto ao hospital regional, e que não estariam mais realizando o transplante. Então foi um momento bem desesperador, né? Então nós já tínhamos nos organizado previamente, né? Primeiro que eu achava que eu ia morrer no transplante. Eu achava que eu ia morrer na cirurgia. Então eu já tinha feito procuração, feito 2, 3 procurações, né?
né, lá para a clínica, eu tinha deixado procuração para o Cláudio, tinha deixado procuração com senha de banco, enfim, todo aquele preparo, tinha organizado tudo que eu podia deixar organizado, né, se acontecesse alguma coisa. Então, eu confesso, assim, que não foi fácil viver, assim, esses momentos antes, né? Passa muita coisa pela cabeça. É muita coisa, porque são 2 vidas, né, que estariam ali. Então, por mais que foi, né, um presente, o medo existia, não vou negar que sempre existiu esse medo. Então, tanto que quando a gente fez a cirurgia, a primeira coisa que eu chorava, eu chorei muito, assim, né, no dia, com todos esses medos na cabeça, né, eu acho que quase que a anestesia já nem pega mais, porque eu estava tão congestionada, que eu pensei, não vou conseguir respirar nada aqui para poder né, fazer anestesia. E teve situações que, né, o Cláudio, no transplante, ele entrou antes, eu entrei depois. Quando eu passei pela sala dele, eu enxerguei ele já anestesiado, entubado, no momento que o médico estava passando o bisturi. Então foi assim, uma montanha-russa de sentimentos, não, é difícil até, assim, explicar tudo que a gente foi sentindo, né, nesse período. E hoje, como você se sente olhando pro seu marido? Eu me sinto viva. E grata. Eu pergunto porque no momento onde a gente vê os valores tão distorcidos, tudo muito líquido, né? Relacionamentos que começam e terminam essa banalização. Sim. É de fato um privilégio ter um companheiro para uma vida, e me parece ser muito providência divina, né? Porque o cara primeiro é econômico, né? Ele vem de viagem, vai lá, na primeira engravida, né? Sim. Vem o neném, vem o filho. Aí, na primeira testada o primeiro que vai fazer o teste para ser compatível para o transplante, o cara é compatível, mesmo os dados serem, né, contrários. De onde vem tanta convicção? Porque me parece que você nunca teve dúvida. Nenhum. A Lu tinha o medo da questão de cirurgia, e como eu tive um histórico de ir para o hospital, acidente, fui atropelado, bati a moto com 18 anos, era para estar aí junto, né? Achei que você ia dizer histórico de atleta. Tinha também, né? Histórico de atleta, mas enfim, eu aos 18 anos eu ganhei uma moto do meu pai, né, de presente. Uma RD 350. Não deu tempo de comprar o capacete. Não era obrigatório. E eu batia a moto a 160 por hora lá no Borma, sem capacete, junto com o meu amigo Mauro Canal, que a Lu foi lá depois. Né? Então, você veja só. E aí, tanto ele quanto eu, fiquei no hospital lá, foram 17 dias do UTI. Então, assim, cirurgia para mim não tinha medo nenhum, eu sabia que os médicos são bons, né? E a convicção de que já tinha dado tudo certo, não era no ato médico ali que daria problema. O médico olhou para mim no dia, a gente participou da entrevista com a equipe médica, é uma equipe que tira o rim e a outra que faz o implante. E o médico olhou para mim e falou, faz 21 anos que eu só faço isso, tirar o rim. Então, me deu uma total segurança, né? Estou na mão certa. E do outro lado também, na outra equipe, o médico também extremamente experiente, né? A equipe de Blumenau, uma equipe sensacional, né? Que nos atendeu desde o começo do processo até o dia do transplante, o pós-transplante também. Eu já tinha convicção de que
já tinha dado certo. E ela que estava mais assustada pelo fato de que ela não tinha esse histórico todo do hospital que eu tinha, né? Mas falei, fica tranquilo. Confia. Confia que já deu certo. Sempre. Sempre ele falou isso. Mas isso vem desde antes, né? Desde antes de fazer o teste de compatibilidade. Sim, eu sempre tive convicção, né? Que daria certo, né? Mas quando fomos para o teste, que daí já todo mundo vinha dizendo, só vem um aqui, vai dar certo. Falei, então, tira o sangue aí que... Chamou atenção, ouvindo você falar da equipe médica, né? O fato de um dia antes aqui em Chapecó ser cancelado. Me parece aí ter todo uma providência divina, né? Que aparentemente o que aparentemente poderia ser um problema acabou levando vocês para um cenário perfeito para que tudo corresse dentro da normalidade, né? A gente estava preparados, né? Preparados, né? Família, amigos, até eu falei para a Lu, né? Não a gente fala família e amigos, corta porque ninguém sabia a data exata de que aconteceria a segunda vez, né? Porque eu falei, como não deu certo, você nunca conta nada, né? Se quer que dê certo alguma coisa, você não conta, não. E daí, quando marcaram o exame, eu chamei o meu pai e minha mãe. E mais ninguém, nem irmão, sabe? A data do nosso transplante. Nem irmão. Porque eu falei pra Lu, é nosso. Isso é nós dois que vamos estar lá. Então a gente vai contar no dia que a gente estiver indo para a sala de cirurgia. E foi o que aconteceu. Pegou a nossa família, fora o pai e mãe, de surpresa, né? Porque eles não sabiam o que a gente tinha ido fazer lá em Floripa no carnaval, né? Passear, né? E que dependia também desse último exame, né? Que podia dar tudo errado no último momento, né? Que se essa última prova cruzada que a gente fez poderia dar algum impedimento ali, né? Então a gente não tinha, a gente sabia, a gente já tinha uma data, mas não tínhamos certeza absoluta que iria acontecer. Então a gente foi vivendo aquela angústia, né? E todo o procedimento, o transplante, todo o encaminhamento foi pelo SUS? Tudo pelo SUS. Como foi a experiência de vocês, já que aqui no Brasil a gente tem todo um estigma em torno do SUS, de fato muitos tratamentos, alguns centros o SUS não consegue atender de maneira adequada. Mas como foi essa experiência para vocês, né? Eu imagino, se não fosse o sistema único de saúde, as coisas poderiam ser bem mais complexas, custosas e tudo mais, né? Com certeza, nossa experiência foi fantástica. Não temos absolutamente nada para falar. Nós fomos atendidos lá em Blumenau pela Renal Vida, né? Pela Clínica Renal Vida. Fizemos a cirurgia no Hospital Santa Isabel. Existe um setor específico lá para transplantados. Fantástico, a gente não tem absolutamente nada para falar do atendimento, dos médicos, da equipe, não só de Blumenau, mas também daqui de Chapecó, né? Hoje eu continuo o acompanhamento aqui na Clínica Renal Oeste, aqui em Chapecó, e também o atendimento espetacular, o período que eu fiz hemodiálise, então, na minha internação do ano passado, após a internação que continuei fazendo hemodiálise, fantástico, assim, a gente só tem mesmo que agradecer porque não temos absolutamente nada para falar. Quem foram os médicos lá em Blumenau e aqui, só para a gente registrar também, né? Sim, em Blumenau, então, existe uma equipe, né? Então, essa equipe, ela vai revezando os atendimentos, né? A médica que me acompanhava foi a doutora Denise, né? Ela que fez todo o pré e pós ali.
Os médicos cirurgiões foram outros. Também não podíamos deixar de falar, né, do nosso amigo Pedro. O Pedro enfermeiro foi uma pessoa muito especial. É um amigo nosso muito especial. A Sandra, que nos deram, assim, todo o apoio, todo o Pedro querido. Eu ligava para ele porque após o transplante eu fiquei com muitos medos, né? Eu digo que eu vivia antes do transplante, a sensação que eu tinha é que eu ia me despedindo um pouco cada dia. Eu lembro que na minha cabeça passava assim, será que o ano que vem eu vou estar aqui nesse dia? Será que eu vou viver isso de novo? Né? Eu guardava para mim, mas eu pensava, será que eu vou conseguir né, passar por esse processo? Ou vai acabar tudo aqui? E após o transplante, então, eu acho que a gente fica como, principalmente o primeiro ano, é um ano mais difícil, né? Assim, a imunidade baixa muito, então você pode adquirir doenças oportunistas, né? Desenvolver vírus que a gente já tem no organismo e eles se multiplicarem. Então, o Pedro, querido, me socorreu muitas vezes, né? Então, a equipe de Blumenau, fantástica, são amigos que a gente vai levar para a vida toda. E a equipe aqui de Chapecó também, assim, ó, maravilhosa. O Dr. Marcelo, né, que o médico que me acompanhava desde antes, né, lá nas consultas, bem antes de eu estar na condição de fazer o transplante. Toda a equipe da clínica renal, né, assistente social, as enfermeiras, os demais médicos, enfim, a gente só tem que agradecer mesmo, porque a gente está cercado e rodeado de pessoas que fazem a diferença nesse mundo, com toda certeza. Você comentou sobre pré-cirurgia no dia do transplante, que você viu o Cláudio já sedado, já iniciando o processo da cirurgia. O transplantado, o processo de cirurgia do transplante, ele é mais agressivo para o doador do que para o receptor, é isso, né? Isso, porque o corte, né, do doador, ele é um corte mais profundo, né, então ele é um corte que vem nesse sentido aqui no abdômen, e ele tem que ser um corte mais profundo, então tem que abrir, daí afastar intestino, afastar os outros órgãos para poder fazer a retirada do rim de forma assim, né, que não danifique, né, veias, artérias e nem o próprio rim. Então ele é um corte, o doador ele vai sentir mais dor, né, em função do tamanho do corte, né, e o receptor, eles chamam de enxerto, né, o transplante, no meu caso, e né, todos os transplantes renais, ele é colocado aqui na virilha, na fossa ilíaca, bem aqui na virilha. Então é um corte um pouco mais superficial do que do doador. Então eu não tomei medicação nenhuma para dor após o transplante. E o Cláudio sim, né, em função do corte, porque aí corta músculo, né, então tem que recuperar, reconstituir. Então, querido, ele passou mais dor do que eu. E como foi o momento de vocês, assim, chegamos, daqui a pouco é a cirurgia. Qual foi o momento, assim, de até daqui a pouco? Olha, eu tenho alguns flashes aqui, né? Lembrando assim, vamos pensar assim nas mães, né? A mãe da Lu, com uma esperança de condição melhor para a filha, né? Mas a minha mãe, eu acho que não deve ter sido muito fácil para ela, né? Porque ela me levou até lá no hospital, né? Então não deve ter sido uma situação fácil para ela. Mãe, né? Mãe sempre tem mais aquela preocupação, né? Os pais são mais racionais, eu acho, né? Mas as mães é muito mais emoção, né? E aí o filho, né? Como é que o filho deve ter ficado com a cabeça dele, né? Um guri novo, né?
16 aninhos ali, pensando o que vai meu pai e minha mãe lá no hospital, né? Não deve ter sido fácil, né? Mas para mim, eu entrando no hospital, eu estava convicto que eu estava fazendo a coisa certa, né? Então, era aquilo que eu sabia que eu tinha um propósito ali, né? E estava ali, fui sempre confiante demais, né? Todo aquele momento, né? Lembrando aqui que não só naquele momento ali de estar indo, né? Deixar a Lu um pouquinho antes ali, falei, fica bem que eu já tô indo lá, né? Fui um pouquinho antes do que ela, né? E veio uma médica, né, residente, pedir autorização para nós dois para acompanhar o processo, né? Ela perguntou qual era o parentesco, eu falei que nós éramos casados, e ela falou, me emocionei aqui, ela disse, né? Que história linda de vocês, né? Então fomos lá, a mãe da Lu, minha mãe ficou depois no hotel com o filho, esperando, né, as notícias, e a mãe da Lu ficou o tempo todo ali, que a cirurgia em torno de 6 horas, mais ou menos, né, aguardando nós sairmos da sala, né. E teve um encontro no elevador, né? Mas assim, pensa antes, né, então eu fiquei no quarto piso do hospital, numa sala, junto com outros 2 pacientes, que eram pacientes renais, mas com uma outra finalidade lá, e eu esperando para ir para a cirurgia, e a Lu no 5º andar, que não há uma área específica para quem vai receber, né, o órgão, né, transplantado. E a cirurgia seria feita no 6º andar. Aí vieram me chamar, me preparei lá, tem um banho prévio lá com um sabonete diferente lá, um shampoo, né, para evitar alguma infecção, né, tomei banho, eu me despedi do pessoal ali do quarto, eu falei até daqui a pouco, né. E até então eles não estavam entendendo o motivo que eu estava ali. Um até disse para mim, não, depois fica tranquilo que você se acostuma à hemodiálise, ele falou. Ele achou que eu ia fazer hemodiálise. Eu falei, depois eu explico para eles o que eu estou fazendo aqui, né? E aí fui para a sala de cirurgia, daí o elevador, né, aqueles elevadores que cabem 2 macas enormes de grande, né? Ao invés de subir, ele desceu. Aí quando desceu, daí uma pessoa queria que esperasse um pouco, e aí essas 2 pessoas que estavam me levando para a sala de cirurgia falou, mas é transplante e tem horário marcado. Não, então sobe. Aí quando subiu, parou no 5º andar, quem entra? A Lu. Sem combinar, sem marcar nada. Então a gente foi até para ir para a sala, a gente foi junto, né? Você vê que o elevador, ao invés de subir, desceu. É para eu ter ido antes para a sala, né, do que a Lu. E fomos juntos lá, lado a lado, e a Lu chorava demais, né, porque ela era toda emotiva, né, e ficamos lá naquele momento. Aí depois que fui para a sala um pouquinho antes, me despedi dela, fica aí tranquila aí, daqui a pouquinho a gente se vê, né. Entrei na sala e aí depois, na hora que eu acordei assim, eu olhei pro lado, ela estava ali do meu ladinho, acordamos junto até. Dei um oi para ela, falei, e aí, tudo bem? Aí eu acordei, aí abri os olhos e pensei, cadê o Cláudio? Aí virei pro lado, aí ele estava do lado. Falei, ai meu Deus, não morri, tô aqui, estamos aqui. Cadê meu backup? Cadê o meu backup? É uma história linda, né? Eu ia fazer algumas perguntas sobre tempo de cirurgia, você já falou, e esse processo de voltar, né, pós cirurgia. Luciana, os médicos falam que após o transplante, o rim recebido, né, ele passa a funcionar em curto prazo. Como foi isso para você, assim? Funcionou imediatamente, né? Logo após o transplante, a cirurgia, né? Fiquei com uma sonda, né? Por 5 dias. Então, assim, saindo da cirurgia, o rim já estava funcionando. Já estava, o Cláudio até brinca que tinha um pouquinho do restinho do dele ainda. E já estava funcionando, já não precisei, alguns transplantes precisam, né,
fazer algumas sessões de hemodiálise para ativar o funcionamento. No meu caso ali não foi preciso fazer absolutamente nada, ele já entrou funcionando. E como foi para você porque até então você vinha com uma referência de vida normal com a deficiência de função renal. A partir do transplante, com o passar dos dias, assim, o que você pôde perceber, assim, de como foi a sua vida, a qualidade de vida, qual que mais te marcou? Você comentou, né? A gente não tinha nem ideia, né, do que era só depois de receber o rim e ter uma função normal é que a gente acaba se dando conta. Pode compartilhar com a gente um pouco disso? Com certeza. Então, acho que uma das coisas que mais me assim, que foi quase que imediato, né, é eu olhar para as minhas mãos e ver as minhas mãos cor-de-rosa. Porque eu era muito amarela. E aí eu olhava para o Cláudio e dizia, olha, agora eu tô cor-de-rosa. Então, isso, assim, foi bem, porque foi quase que imediato, assim, após o transplante, né. Eu acho bem importante falar, né, que o transplante, ele não é a cura, né, o transplante ele é um tratamento, ele exige muitos cuidados, né, constantes, né, então a pessoa transplantada tem uma alteração bem significativa da imunidade, então é um cuidado que eu vou levar para a vida toda, né. O uso das medicações, dos imunossupressores, que são os que evitam, né, a rejeição. E o primeiro ano do transplante, ele é um ano um pouco mais difícil. Eu acho que é um ano que o organismo está sofrendo o processo de adaptação, né? Eu tive, o ano passado, 2 intercorrências bem sérias, né? Uma no mês de julho, que aí eu acabei internando em Blumenau, né? Eu fiquei 11 dias internada lá, e aí eles conseguiram reverter, é como se o meu organismo iniciasse um processo meio que de rejeição do órgão, e isso é comum acontecer e precisa tratar, né? Então eu fiquei esses 11 dias lá em Blumenau, aí fazendo tratamento basicamente a nível com corticoide, e aí reverteu o quadro e tudo, né, voltou a funcionar. E aí esse mesmo período, o ano passado, eu estava internada, eu internei aqui em Chapecó, no Hospital Unimed, por uma causa que até hoje não se sabe o que foi que aconteceu, mas o rim simplesmente parou de funcionar. E aí eu fui para hemodiálise, passei 12 dias na UTI, fiz um outro procedimento chamado plasmaférese, que troca todo o plasma do corpo, fiz transfusão de sangue, peguei Covid, citomegalovírus. Foi um ano atrás, esse mesmo período eu estava assim numa condição em que eu só dependia dos médicos, é óbvio, né? E chegou um momento em que o médico me disse, o Dr. Marcelo me disse, tudo que estava ao alcance da medicina foi feito. Agora é só com ele lá em cima. E ele é bom no que faz lá em cima, né? E ele é e Deus é maravilhoso. E eu sou prova viva de um milagre, porque o transplante foi tudo ótimo, foi tudo certo, mas essas intercorrências, né? O rim estava funcionando, estava com irrigação perfeita, estava em funcionamento e simplesmente ele parou, né? Eu internei numa condição bem ruim, eu não teria condições, eu tinha certeza que eu não chegaria viva em Blumenau, então eu optei por internar aqui mesmo, porque eu não conseguia parar em pé, eu estava realmente assim muito debilitada e foi numa evolução muito rápida que aconteceu, né? Eu havia consultado em Blumenau no dia 18 de setembro e dia 13 de outubro eu internei aqui numa condição com risco iminente de morte, né? E
os médicos foram incansáveis, né? Não posso deixar de falar aqui Dr. Marcelo Heinig, Dr. João Baroncello, o Dr. Mário Gotto, que acompanhou o pessoal da equipe da Unimed, da UTI, as enfermeiras, que foram, assim, espetaculares, né? Eu só tenho que... Vou passar a minha vida inteira agradecendo tudo que fizeram por mim. Minha família, claro, né? Eu tive que ficar foram 33 dias praticamente sozinha no hospital, porque passei, né, na UTI, não podia ter visitas, aí depois peguei Covid em função da imunidade, né? E foram todos incansáveis, assim. É só gratidão e agradecer a Deus, né, por ter me dado mais uma chance. Me deu a primeira chance ali tendo o presente, né, da doação do Cláudio, e por ter feito o meu rim, o nosso rim, voltar a funcionar. E aí essa parte o Cláudio conta, porque se eu começar a falar, eu choro. Aí entra a véspera de aniversário, correto? Isso aí. Só voltando um pouquinho, né? Quando a gente ficou lá em Blumenau na primeira semana, né? Estávamos lá sozinhos. Então o filho tinha voltado junto para casa, minha mãe, a sogra, e lembrando bem que o meu irmão mais novo, né? O Celcinho, né? O Celcinho foi lá e ficou uma semana inteira conosco lá, nos cuidando lá, né? Buscar os primeiros medicamentos. Ficamos em Blumenau 60 dias, né? Lembrando, não podemos deixar de falar do Celcinho, né? Foi o nosso anjo lá. Ficou lá uma semana conosco lá, nos cuidando lá. Largou o trabalho dele aqui e tal, né? Deixou e ficou lá conosco. Mas aí vamos falar aqui. Então a Lu passou esse período, né? Internada ali. E aí vem as dúvidas, né? Os porquês, né? Mas por que, né? Tinha que acontecer isso? Porque tinha dado tão certo, né? Então aqueles 2 anos lá de testes que a gente havia, exames, né? Parecia que, poxa, uma semaninha só, né? Tinha dado tudo certo, né? Não, foi um caminho, né? Que nós batalhamos juntos ali, né? E agora, pô, o rim parou de funcionar, né? Eu me perguntava, né? Mas por que isso, né? Aí foi para hemodiálise. É uma fase da nossa vida que a gente não vai esquecer nunca, sabe? Porque ali você encontra pessoas que vêm de outras cidades, que acordam 2, 3 da manhã, viajam, passam o dia inteiro aqui, 3 vezes por semana, né? Você fica ali junto de uma máquina ali 4 horas, 3, 4 horas, né? Fazendo a hemodiálise, né? E aí, em algum momento, você escuta de um médico, né? Ele fala assim, agora vamos fazer o segundo transplante, vamos colocar o 4º rim. Não tira, vai colocar um outro rim. Daí ele falou, esse vai voltar. Eu tinha assim, uma certeza que em algum momento ele ia voltar. A gente estava passando por alguma provação ali. E aí foi isso, no véspera do dia 9 de novembro. Dia 8, antes da meia-noite. Meu aniversário é dia 9, né, de novembro. Aí na minha conversa com Deus, eu chamei ele e falei, agora é nós dois. O que aconteceu, a gente já entendeu a mensagem, né, que nenhum problema vai ser mais problema. E assim, ó, meu presente de aniversário, se merecermos, é que o rim da Lu volte a funcionar. Ele estava bem comigo aqui até agora e por quê? Parou. Então faz ele voltar, né? Então pedi para Deus para que ele me desse isso de presente, se eu merecesse, se a Lu merecesse, né? Esse presente. E dormi, né? Acordei no outro dia e a Lu normal, todos os dias ela acompanhava, fazia o teste, né? A contagem de quanto que ela estava urinando. Era ela e um pote, né, lá no banheiro lá, e fazia aquela medição. E do nada ela aparece assim, com aquele pote na mão na cozinha. Tava a mãe, eu lembro bem até hoje, assim, eu tava na cozinha lá do nosso apartamento lá, a mãe dela e eu conversando, né? E ela, olha só, dá uma olhada nisso.
aquele pote de xixi amarelo. Isso quer dizer o quê? Que ela tinha recuperado a função renal, né? Euforia, abraço, choro. Que presente, né? Que eu falei, pá, esse é meu presente. Eu falei pra ela. A gente não estava ali comemorando aniversário, né? Aquele mais um ano de vida. Eu falei, eu pedi isso ontem, né? Meu presente. Né? Que bom, né? Que aconteceu. Mas daí foi avisou o médico, né? E ele disse, pode ter sido, né? Porque o médico ele é sempre muito Pragmático. Não, pode ter acontecido isso porque tu tá fazendo hemodiálise e foi feito novos testes e a creatinina dela de 10 para 7 para 5 para 3 e foi ficando normal, né? E de lá então o rim nunca ficou tão bem, né? Como Daí ele se mandou uma encontra hoje. mensagem, né? Aí ele mandou, Dr. Marcelo, como é que ele falou? Creatinina 2,3, vamos tirar o catéter. Isso aí. Então, a Lu, aí fomos lá para a clínica renal, né? Para ela fazer a retirada do catéter e... Que vitória, né? É um momento que a gente acaba marcando, né? Você, assim, porque você entrar ali com uma dúvida e sair agora com uma certeza, né? Pá, não tem momento melhor. Acho que o pós-transplante, esses momentos foram os mais marcantes na vida de vocês, né? Me parece que fica muito evidente isso. O que mudou? Gostaria de ouvir de cada um. O que mudou na sua forma de ver e viver a vida? Antes, na época em que isso vai demorar, não vou pensar nisso agora, vai chegar, mas vai demorar. Aí chegou, passou, venceu. Foram acolhidos, amados, um pelo outro e por Deus, e colocou tanta gente boa na vida de vocês, nesse processo. O que mudou para vocês na forma de viver, a forma de ver a vida? Você comentou aqui, o problema. O conceito de problema acho que muda bastante, né? Nossa, ele transforma, né? A forma de ver a vida, né? A gente tem um presente de Deus. Quando você nasce, você tem uma vida, né? A gente não sabe quanto vai durar. E aí você, às vezes, perde muito tempo tentando alcançar algum primeiro milhão, muitas vezes, né? Uma casa, um carro, e você esquece de coisas simples, né? Algum tempo atrás eu escutei de uma mulher, ela faz um tratamento de câncer, não me recordo o nome dela agora, e ela disse, eu tava há muito tempo que eu não sinto sabor dos alimentos, né? E eu peguei uma batatinha e vou pegar ela e vou morder para sentir a crocância da batatinha. E ela colocou na boca e sentiu o gosto do sal. Ela falou, nossa, sentindo o gosto do sal, né? Então tu veja a pessoa num tratamento ali de câncer, né, pensando pela vida, e de repente do nada ela sente o gosto do sal de algo que ela não vinha sentindo, né? O sabor do alimento. Então às vezes a gente tem isso tudo, o sabor do alimento, você respira, você enxerga, você escuta. Mas eu não estou contente aqui porque o meu carro não é mais novo, né? O pior, meu candidato perdeu. Na política, meu time não ganhou. Nossa, são coisas tão pequenas, né? Perante a simples fato de você ter saúde. Então, a gente só vai valorizar quando perde ou quando não tem, né? Então, hoje em alguns momentos a gente para, né? O pôr do sol ali, né? Nós dois ali junto ali, né? Sentiu o calor, sentiu o frio. Né?
é um momento, né? Viver aquele momento, aquela cumplicidade, né? Nós gostamos das mesmas músicas, temos muitos gostos parecidos, né? A gente foi se combinando tanto na nossa vida aqui, porque a gente chegou até a combinar um rim, né? Ela usar o meu, o que era meu, agora é dela. Nossa! Né? Sempre pensando assim que a gente tenta passar isso para o nosso filho, né? A importância né? de estar junto, de compartilhar pequenos momentos, que seja lá, vamos fazer um almoço junto, vamos inventar uma comida diferente, né? Vamos caminhar ali, vamos subir aquele morro ali, vamos pedalar, vamos viver a cada momento, né? Acho que tanto a Lu, ela tem essa forma de valorizar muito a família, como eu carrego dentro de mim, que vem da minha família. Meus pais sempre foram valorizar a família, momentos família. A Lu também teve isso. Então isso, meu irmão mesmo chegou a dizer para mim, o outro irmão, né, não, que ficou conosco lá, Carlos, disse para mim, cara, o que você fez assim, ó, eu não teria dúvida de fazer isso. Mas isso foi quem que ensinou isso para nós, né? Nosso pai, eu acho, nossa mãe, né, que mostrar que os valores estão na família, né? Não é aquele que ganha mais ou que ganha menos, né? Aquele que pode ser mais junto de alguém, né? E é isso que eu acho que a gente tem que mostrar, né? Que a gente tá junto porque tem um propósito, né? A gente tem que mostrar, assim, na minha vida, eu posso deixar uma mensagem, né? O que o Cláudio fez de bom? Eu acho que fiz muita coisa boa, sabe? Fiz ruim também, claro, todo mundo faz. Mas eu pude dar um exemplo, assim, de que não era o dinheiro que estava envolvido naquele momento ali, né? Mas era algo que estava ao meu alcance. E era eu que podia fazer. Eu acho que eu fiz. Deixo uma mensagem, de repente, bacana aí, né? Para que outros possam se espelhar, quem sabe. E para você, Lu? Posso chamar de Lu? Com certeza. Eu acho que, né, gostaria de fazer esse comentário que hoje eu tenho certeza que eu precisava ter passado por esse momento, principalmente dessa internação, que foi o ano passado, porque chegou um momento, né, durante a internação, que eu questionei Deus, né, por que Deus que está acontecendo isso agora, né? Tinha dado tão certo, se não fosse para dar certo, por que expor o Cláudio a todo esse processo? Porque eu me cobrava muito que eu queria que desse certo e por que eu não estava, né? Tinha acontecido esse problema. E então hoje eu tenho certeza assim que eu precisava passar por isso. Eu tinha muito medo que a história do meu pai se repetisse. Né? Meu pai, então ele foi fazer hemodiálise, ele foi trocar um catéter, ele faleceu na mesa de cirurgia por uma perfuração da jugular no momento da cirurgia. Então eu tinha pânico de pensar em ter que colocar um catéter. Eu passei pelo catéter, meu rim voltou a funcionar e hoje eu não sou mais medrosa como eu estava até essa internação. Hoje chegou um momento no hospital em que eu disse, Deus, se for o meu momento, eu tô pronta para ir. Eu me entrego e a minha vida está na tua mão. Se for para eu partir, que eu tenha deixado algum legado, né? Do que eu fui, do que eu representei para as pessoas. E se não for o meu momento, que eu possa, de alguma forma, colaborar, né, com ações, que eu possa também tentar ser uma pessoa melhor. E a gente é ser humano, a gente erra muito, né, a gente peca muito, mas eu me sinto tão viva, sabe, que
eu quero fazer parte de tudo, eu quero fazer tudo, eu quero trabalhar, eu quero ir pra academia, eu quero encontrar com os amigos, eu quero abrir uma loja nova, eu quero trabalhar. Então, eu só tenho assim, ó, todos os motivos do mundo. Eu tenho muito para aprender, sabe, nessa vida ainda assim. Eu preciso aprender a não ser tão imediatista, porque as coisas para mim, como eu tô bem, eu tô viva, eu quero tudo para ontem, né? Então eu preciso aprender muito ainda nessa vida. Mas o que eu quero mesmo assim é poder ajudar, poder contribuir, poder incentivar. Hoje eu faço parte de várias... Nós estivemos participando dos Jogos Brasileiros para Transplantados, né? Conhecemos tantas histórias lindas, né? Tanta gente que passa, né, por um pouquinho do que a gente passou, né? Alguns com situações tão mais difíceis e estão lá sendo exemplo, sendo inspiração. Então, que eu penso que eu tenho que cada vez mais, assim, dar um pouco mais de mim, né, para ajudar. Faço parte da Associação dos Pacientes aqui de Chapecó, então me faz tão bem poder ajudar, poder contribuir, né, poder divulgar, poder mostrar para as pessoas que apesar de eu ser uma pessoa transplantada, eu não me sinto uma pessoa doente. Eu me sinto mais viva do que nunca, né? E às vezes as pessoas dizem assim para mim, mas escuta, tu não tem que se cuidar, né? Tu para um pouquinho, tu tá... Mas eu digo, não tem problema. Não tem problema eu trabalhar bastante, eu correr bastante, porque eu tô bem. Eu tô bem, então estar bem para mim é tudo o que eu queria, né? Sonhar, planejar, a gente juntos, né? Fazer planos. Agora, não viajar, eu não viajei ainda, mas quero fazer planos para viajar. Nós terminamos a nossa casa, que a gente começou a construção dela antes de saber que eu teria que fazer o transplante, né? Foi tudo meio junto ali. Então, hoje, assim, eu digo assim, que eu só tenho motivos para agradecer. Todos os dias, eu amanheço rezando e eu durmo rezando, agradecendo. E esses dias eu ouvi, né? Num podcast que eu estava ouvindo, que se você acordasse amanhã com o que você agradeceu de hoje, como que seria a sua vida? Então eu agradeço todos os dias. E eu quero poder fazer mais pelas pessoas, poder ajudar mais, poder contribuir mais e deixar, como o Cláudio falou, né, esse legado, né, que o amor salva vidas, né, que dizer sim à doação de órgãos é um ato genuíno. Então, se a gente puder deixar a nossa história, né, como um exemplo, como um legado, eu acho que a gente cumpriu a nossa missão aqui neste plano. Eu acho que a missão vai por aos longos anos ainda, né? Essa pergunta acho que cabe para os dois, mas especialmente para a Luciana. Em uma frase ou poucas palavras, a vida antes e a vida depois. Você consegue? Amor e fé. O amor e a fé salvam tudo. São tudo. Sem Deus, a gente não é nada. E Deus é amor, Deus é fé, Deus é tudo. Se fôssemos considerar levar em conta apenas os prognósticos, né? Do que a medicina, do que considerando o processo do transplante, as intercorrências, talvez a medicina diria que provavelmente você não estaria aqui. E no seu comentário sobre o que aprendeu com o estudo, eu lembrei da passagem que eu fui pesquisar aqui. Eu estou me esforçando para ser melhor na palavra de Deus, mas eu ainda não sei de cor. Mas eu guardo muitas mensagens que me marcam, assim, especialmente do Evangelho.
Em Lucas 12, 27, Jesus diz: olhai os lírios do campo, que não trabalham e nem fiam, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Num contexto onde Jesus dizia: olhe a vida ao redor, né? A gente passa a maior parte do tempo, falo por mim, já fui bem pior nisso, mas a gente se pega engolido pelo dia a dia, pela rotina, e não percebe tudo aquilo que Deus nos deu, né? Ouvindo o depoimento da sua conversa com Deus na noite anterior ao seu aniversário, e como o simples fato de você conseguir urinar é um presente que não tem preço. Eu entro no banheiro, nem penso nisso, sabe? Então é importante para a gente refletir o quanto a gente é ingrato em muitos momentos, sabe? Porque temos saúde, temos tanta coisa para agradecer, e poder compartilhar a história de vocês aqui é um privilégio sem tamanho. Agradecer a Deus pela vida de vocês, né? Que eu tenho certeza que isso tudo aí é só o começo. E nós comentávamos, né, aqui antes da nossa gravação, que ora, onde Deus vai se manifestar, se não nas causas consideradas impossíveis? É com Ele, né? E vocês são a prova disso. Os sonhos e planos, você já comentou, né? A gente vai entrar aqui na fase final. Você já falou aí da importância da doação de órgãos, de ser doador, que a gente não precise passar por nenhuma experiência como essa que vocês venceram, para poder ter essa consciência, que a gente consiga aprender com o exemplo que vocês nos dão. Eu só gostaria aqui de lembrar, se não fosse um fator que é raríssimo, e na primeira tentativa, o primeiro teste, já indicou a compatibilidade. Se não fosse compatível, é possível que o processo que a Luciana teria que percorrer fosse muito mais difícil, e talvez né? Me desculpa, Luciana, mas talvez você não estivesse aqui hoje. É importante. Por que eu estou trazendo isso? Porque, assim como vocês estão vendo aqui um casal que passou por tanta coisa, tem um filho, tem uma vida, e tem tanta gente que precisa ter uma esperança a partir da doação de órgãos, né? Então, acho que fica aqui o registro. Não há necessidade de entrarmos muito nesse, porque a gente sabe da importância da doação de sangue. Luciana, 2035, como estará Luciana Bramati? A clínica Comunicação, é comunicação ainda, né? 2035. Daqui 10 anos. Daqui 10 anos. Estarei com 64 anos. Espero que talvez já seja avó. Como é que é o nome do... Guilherme. Ó, Guilherme. Eu quero, mais do que nunca, pretendo estar trabalhando ainda. Eu acho que não saberia ficar sem trabalhar. Acho que quero estar junto do Cláudio para a gente poder viver, né? Viajar, curtir o nosso filho, como falei, quem sabe nossos netos. E só
vivendo, agradecendo, sonhando. Acho que a gente nunca pode deixar de sonhar, né? Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu tô sempre pensando e imaginando e planejando. Espero estar assim ainda, né? Em 2035. Guilherme, sentiu a intimada, né? E você, 2035? Olha, 2035 é logo ali, tá? Eu sempre me via, né? Sempre 2 anos para frente, sempre, né? Que era o tempo que o banco me permitia ficar numa cidade, né? Mais ou menos. Então, eu olhava onde que eu ia estar, né? E sempre parecia que dava muito certo, sabe? Eu pensava, vou estar em tal agência e tal, e estava lá. E em 2035 eu tô vendo aqui, a gente vai estar em casa, né? Nossa casa lá, vamos continuar tomando aquele mate no final do dia. Juntos, isso é uma coisa que a gente sempre fez, né? A gente combina bastante tomando uma cuia de mate no final do dia, vendo o pôr do sol. Vai ter mais casas lá, né, Lu? Né? Tomara que os vizinhos sejam bons, né? De papo também. A gente já tem, hoje tem vizinhos muito bacanas lá, né? A gente sempre pensa, mas a gente não poderia estar num lugar melhor. 2035, que o INSS já tenha promulgado a minha aposentadoria, porque do jeito que vai, não sei se eu chego lá, né? Eu nunca vou. Quando eu chegar lá, daí vai ser eu com 70, né? Porque eles sempre estão jogando para frente, né? Então... A gente espera que tenha INSS, que sobre alguma coisa. Ainda persista até lá, né? Mas, enfim, né? Só pra gente poder comprar os presentes dos netos, né? O INSS vai servir para... Tua mãe já pediu um neto, teu pai já tá pedindo os netos. Né? Ou que a gente possa continuar fazendo bem, sabe? Não pergunto para quem, por quê, como. A gente pode fazer. Alguma coisinha todo mundo pode. Que seja dar um agrado para aquele entregador de teleentrega que vem em casa, sabe? Isso quando a gente já faz hoje. Quando a gente pede o lanche, a gente costuma sempre fazer, né? A pessoa tá vindo ali na chuva, no frio. Ele tem as dores dele, tá? Todo mundo tem a sua, né? Eu passo, cada pessoa que passa assim, eu fico analisando lá para o que tá passando na cabeça dessa pessoa ali, né? Quem sabe ele quer só escutar uma palavra, né? Perguntar como é que tá o dia, né? Para onde que tá indo, como é que foi ontem, como que tá a família. Mas, olha, às vezes tu escolher alguém e ficar com 5 minutos de conversa sem nunca ter visto essa pessoa assim, às vezes é o que aquela pessoa precisava, né? Para ter um dia melhor, né? E é isso, né? Que possamos fazer, né? Fazer o bem. Não importa para quem. E estar bem. Estar bem. Estar bem é simples demais. É a gente que complica. Falando em a gente complicar, na parte que cabe a nós homens, a Luciana ainda briga muito pelas bicicletas? Ou? Olha, sabe que ela é uma das coisas que ela virou a chave, né? Vamos dizer assim, né? Não posso mais brigar, né? Eu vou contar só uma bem interessante, né? Meu irmão e eu importando cada uma bicicleta. Essa não tinha ainda, senão daí meu sócio lá na Girobike fica bravo comigo, né? O Rony, um abraço pro Rony. O Rony, né? O meu sócio, né? Nós importando uma bicicleta cada um, né? E quase assim, fechando o negócio, porque daí era detalhes, né? E a Lu queria que eu fosse pra Disney, eu falei que não tinha condições de ir pra Disney, porque obviamente eu tava comprando uma bicicleta, né? E ela, a minha cunhada, ela descobre um e-mail que estávamos trocando, meu irmão e eu, e o importador, né? E ela pega aquele e-mail, olha, E a Lu não sabia, nem ela, mas ela ficou sabendo, direcionou o e-mail pra Lu, acabou com a nossa brincadeira. Cancelamos a importação de bicicleta, né? O Rony ficou feliz, porque daí podemos esperar, né, para comprar com ele depois. Mas veja só, né? Aí ela acabou
E ela me ligou e falou a seguinte frase para mim: você está me traindo. E eu pensei, meu Deus, o que será que foram falar para essa mulher? E daí ela completou a frase: você está comprando outra bicicleta. Eu falei, não é verdade. E comecei a rir, né, no meio da ligação. Mas para ter uma ideia, lá em casa nós somos em 3. Tem quantas bicicletas? 7 bicicletas. Então não precisa de mais bicicleta, né? Eu prefiro não opinar. É melhor. Bom, a gente vai aí para nossa reta final, então. Eu quero aqui falar com o Guilherme. 18 anos? 18 anos. Guilherme, você tá vendo, né? Você sabe. Deve ser Você também passou junto com os seus pais toda essa batalha. E quero compartilhar contigo aqui que quando os momentos difíceis da tua vida chegarem, não deixa de lembrar do exemplo que seus pais deixaram para você. Hoje em dia, né? Tá cada vez mais difícil a gente ver família unida, família que só briga por causa de bicicleta, um marido que trai a mulher por causa de uma bicicleta. E quero dizer que a família de vocês, né? Vocês têm uma missão grandiosa aí pela frente. Deixar a você, Guilherme, meus parabéns por estar nessa família tão linda e que Deus continue abençoando vocês. Tá bom, Guilherme? Não esquece, tua mãe quer um neto, pelo menos teu pai já quer mais, né? Então vamos ficando por aqui. A gente vai fechar e eu já passo para vocês as considerações finais. Se vocês quiserem, fiquem bem à vontade para divulgar redes sociais, os seus negócios, enfim, como vocês preferirem. E se quiserem deixar uma dica para quem está nos assistindo, fiquem à vontade. Eu sou Alex Klein, a gente está fechando aqui mais esse episódio muito especial do Chapecó 360. Peço para você se inscrever, curtir, compartilhar essa história tão bonita da Luciana Bramati e seu Cláudio, homem das bicicletas. Esse episódio foi um oferecimento de Ares Capital. Ares Capital, especialista em soluções financeiras para empresas e investidores, arescapital.com.br. Entra lá, faz um contato lá com a equipe do Emerson. Eles vão poder orientar você e apresentar a melhor solução em antecipação de recebíveis, investimento em debêntures e tudo mais. Eu fico por aqui, a palavra é de vocês, a gente se fala no próximo episódio. Agradecer, né, Alex, por esse momento, que foi bem especial. A gente que já se conhece há, acho que mais de 20 anos, né? E que bom estar aqui com você, dividindo um pouquinho da nossa história. E como a gente já falou várias vezes, né? Se a gente puder deixar o nosso legado, né? Esse exemplo do amor, da doação, né? Incentivando as famílias a doação de órgãos. Perder alguém não é fácil, né? É extremamente difícil, mas pensar que a vida pode continuar em outra pessoa, em outras famílias, é o maior exemplo de amor que a gente pode deixar nessa vida. Obrigado, Luciana. Cláudio? O Alex, estava lembrando aqui, Klein, a marca de uma das minhas bicicletas, tá? Olha isso. Olha aí, ele não sabe, olha aí, viu? Agora ele vai pesquisar aqui. Vou. E você veja que a Lu já comentou, né, basicamente, né, essa questão da doação de órgãos, né? Quando uma família perde alguém, não é fácil. Mas se você pensar que aquele corpo vai poder dar uma continuidade, né, para outras vidas, seria um pouquinho do seu ente, né, que partiu ali de uma forma que você às vezes não esperava, mas que ele vai estar deixando outras marcas aí, né, em outras famílias, enfim.
Tem um pai de família que pode estar recebendo, pode ter um filho de alguém, pode ter a mãe, né? Então, é uma decisão muito, muito nobre, né? Dessas famílias, se elas puderem permitir que isso aconteça, né? E, como a Lu mesmo disse, né? Nós temos aí o nosso legado, a gente é empreendedor junto, né? Então, o Alex permitiu ali que pudesse falar dos nossos negócios, né? Então, rapidamente, assim, a gente decidiu não, eu tinha saído do banco e eu tinha um medo muito grande do que ia acontecer comigo. E tinha uma esperança de que fosse dar certo, né? E eu sempre pedi para Deus para que a minha decisão fosse a mais acertada. Como é que eu tomei a minha decisão de sair do banco? Eu tinha 10 dias de férias na véspera do meu aniversário, os dias antes, em 2022. E eu peguei minha bicicleta de manhã cedo e fui até a Videira pedalando. Não é que eu tomei essa decisão saindo de casa assim, eu planejei que eu ia decidir o meu rumo profissional numa pedalada daqui até Videira, minha cidade natal. Eu saí cedo e o meu irmão foi de moto me assessorando no caminho, né? E o meu pai mais tarde ia nos encontrar lá chegando em Videira. Ele foi de carro, né? Então nós fomos até na casa do meu padrinho, do meu tio, né? Lá em Videira, né? Meus padrinho e madrinha, né? E em 13 Tilhas a gente se desencontrou. Meu pai foi meu irmão e eu terminamos lá o caminho. Mas eu ali em Xaxim já tinha decidido que eu ia sair do banco. Já tinha entregue a minha missão, minha colaboração, né? Como pessoa física, CPF Cláudio, para o Banco do Brasil, né? Tem que agradecer, né? Por essa instituição que me deu a parte financeira até naquele momento. Então, a partir daí, eu tinha que decidir, eu tinha que ser agrônomo, né? A minha formação acadêmica, e eu virei o agrônomo, então, naquele momento, prestando serviço para o Banco do Brasil, olha só. E assessorando aqueles clientes que eu atendia até então dentro do banco, agora fora do banco. Lá em Blumenau, a gente tinha um contato que a Lu fez com a franquia da Cria Amigos, realizou um outro sonho dela, sermos franqueados da Cria Amigos, que era algo que o Gui tinha gostado muito tempo atrás. Então, viramos franqueados da Cria Amigos, então eu já estava no segundo CNPJ, né? A Lu da clínica já tinha os dela, né? E agora, recentemente, não resisti, né, ao convite do meu amigo Rony para ir para ser parceiro dele na operação da Giro Bike. É uma coisa que eu nunca assim, demonstrei que gostasse tanto, né? Bicicletas, né? Imagina. Então você veja, bicicleta, né? Isso é um esforço, né? Não, eu tive que, nossa... inicialmente eu estava tentando arrumar alguém que fosse assumir a operação para o Rony, e ele perguntou para mim um dia, por que não vem você? Eu disse, olha, eu não tinha pensado nisso ainda, tá? Mas já que você fez esse convite, eu tenho que pensar agora. Aí ele disse, não, você assume. Eu falei, desde que você se mantenha, fique junto comigo, a gente faz essa dupla. E estamos aí, de dupla já, né, na Giro Bike agora, que a bicicleta na minha vida sempre foi um instrumento socializador. Por que isso? Em todos os lugares que eu passei na minha vida, eu fiz amizade através da bicicleta. Chegava nos locais que eu ia trabalhar, no banco, eu ia antes, levava a bicicleta e ia dar uma volta na cidade para conhecer. No dia seguinte, quando estava no banco trabalhando lá, chegava alguém, mas eu vi você de bicicleta. E aí aquela pessoa, por algum motivo, conhecia outro que andava de bicicleta e ali já iniciava amizades. Então, uma bicicleta, chimarrão, um violão, tudo é socializador. São instrumentos simples, mas que traz amizades, né? Às vezes a mulher briga um pouquinho, né? Mas é só não comprar muita bicicleta, né? Então, no 7 no máximo, né? Mas é isso aí, né? Tem a agradecer a nossa estada. E aí a Lu também, ela tem que falar um pouquinho dos CNPJs dela, né? A Clínica Comunicação, né? 31 anos de atuação aqui em Chapecó. Temos o Centro Auditivo Comunica, então trabalhamos com aparelhos auditivos, CPAPs, né? Para ronco, apneia. Mas o mais importante não é o negócio em si, são as pessoas que estão envolvidas, né? Então agradecer
toda a equipe, né, que nós temos tanto na clínica quanto no centro auditivo. E não poderia deixar, né, para encerrar, agradecer a minha mãe, né, que sempre esteve do meu lado. Ela ficou, quando ela perdeu meu pai, ela tinha 53 anos, uma guerreira, uma batalhadora, né, como ela mesma diz. Então, meu exemplo, minha inspiração. Meus irmãos, né, meu irmão Odone, que nesse meu tempo de internação não passou um dia sem ir lá ficar comigo no hospital, era o único que podia ir por circular, né, no meio do hospital. Nosso filho, sem dúvida, a razão da nossa vida, né, a minha sogra, meu sogro, o tio Big, o irmão do Cláudio, que é um querido na nossa vida, enfim, Carlinhos, Carol, Aninha, enfim, toda a família. Só agradecer a toda a nossa equipe da clínica, do Centro Auditivo e a nossa família, que a gente ama vocês. Então é isso, gente. Fechamos assim mais esse episódio. Agradecer a Deus aí pela oportunidade de estarmos juntos. E a gente se vê no nosso próximo episódio.